E aí foi começando a ficar difícil quando eu percebi os traços transfóbicos das testemunhas de Jeová. Porque entra toda aquela questão, né, que são conceitos arcaicos. Assim, que se tem dentro da religião. Então, os conceitos que tem dentro da religião acerca de mulher e homem são arcaicos. Total. Primeiro, como você define o que é uma pessoa? Aí você fala, uma pessoa é um ser da raça Homo sapiens, tal, beleza, né? Mas eu estou falando fisicamente. Como você difere uma pessoa fisicamente de um botijão de gás, por exemplo? Não é uma coisa fácil. Porque a gente está falando de uma aparência, a forma do objeto. Aí, quando eu questionava tudo isso, e isso, homofobia, fantasia de crença, aí quando a gente começou a ter a noção do que é homem e mulher, se dava só pelo externo. Porque eles tinham a noção de que era o externo que baseava isso, essa noção. Só que não era verdade. Porque você tem que quando o corpo ele recebe testosterona dentro da gestação, ele se desenvolve uma direção masculina. Quando ele não recebe, ele continua na direção feminina. Só que tem o seguinte, não são todas as partes do corpo que reagem da mesma forma. Uma prova disso, pode perguntar para qualquer pessoa ali que faz, por exemplo, já fez uso de hormônios para fazer musculação, que não é todas as pessoas que têm o mesmo resultado com a mesma dosagem de hormônios. Sim. Porque o corpo não reage. E as partes do corpo também não reagem da mesma forma. Então, o que acontece? Imagina que na gestação, todo o corpo vai para uma direção, absorve testosterona, mas o cérebro não. Uhum. Então, o cérebro vai se desenvolver em um sentido de gênero, mas o resto do corpo para outro. Quando a pessoa começa a se desenvolver a consciência, o cérebro começa a ficar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu vim pré-configurado para isso, mas o corpo está assim? Não faz sentido isso. Aí você começa a ter crise de ansiedade, depressão, e você não sabe a causa. É o que começo a falar hoje como disforia de gênero, dentro de algumas perspectivas psicológicas, né? E terapêuticas. Foi quando, na época, eu comecei a ter essa noção. Então, esse conceito antigo, era baseado só no externo, porque eles não viam o interno. Então, eles definiam a mulher pela aparência, pelo homem pela aparência, pelo externo, mas não viam o interno. Então, o conceito daquela época era incorreto por causa de uma limitação de análise, porque eles não conseguiam discernir que o psicológico poderia ser diferente do resto do corpo, uma vez que o cérebro e o resto do corpo são órgãos diferentes. Diferem, né? Então, quando você começou a ter esse conceito errado, ele se tornou absoluto. Ou é ou não é. Uma falsa dicotomia. Ainda mais quando você coloca Deus no meio, você pode ver que tudo que Deus faz é perfeito dentro da natureza. É um essencialismo. Entendeu? É um essencialismo. O céu, as estrelas são perfeitas, o ser humano é perfeito, o olho é perfeito, a boca... Perfeito não tem nada, né? Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Primeiro que você não vai conseguir achar uma essência. Não tem como. Porque imagina, a partir do momento que você tem que um ser, no caso humano, né? Não estou falando de um ser, aí o pessoal da filosofia que vai ficar aqui, não, ele está falando de espírito, não. Ou ser transcendente, não. Falando de ser vivo, tá? Biologia. Então, a partir do momento que um ser vivo, um humano, ele nasce e ele morre, a essência dele não é absoluta. Ela acaba. Ele é mutável. A água que entra no nosso corpo também sai. Ela é trocada várias vezes por dia. Não é absoluto. Como que vai ser uma essência? Fora que, além disso, Charles Darwin trouxe a teoria da evolução, que é extremamente anti-essencialista. Então, por exemplo, o cara pergunta assim, quando foi que surgiu o primeiro ser humano? Não tem como você definir isso. É impossível.
Por quê? Você vai voltando para trás, você não vê o momento em que, pá, sei lá, o Australopithecus, pá, passou direto para o Homo sapiens. Não. Você vai vendo um gradiente que é tão infinito que você não consegue diferir o que é o quê. Por quê? O ser humano, ele não existe. Ele é uma construção mental, assim como o homem, como mulher, como criança. São construções mentais. É igual perguntar, em que momento uma criança deixa de ser criança? O segundo e o minuto exato? Não tem como, Não porque é tem uma como. construção mental. Ela tende ao absoluto novamente, ou é ou não é. Mas quando você tenta colocar na realidade e tenta fazer uma análise, não funciona. A mesma coisa se dá com gênero. Tentam colocar como absoluto, mas não funciona. Colocam comportamentos, vou dar aqui como exemplo, o próprio comportamento. Ah, menino gosta de rosa, menino gosta de azul e menina gosta de rosa. Ah, isso é Me fala se horrível. isso é absoluto. Me fala se isso é absoluto. Odeio rosa. Porque você tinha em 1800, acho que no século XIX, também no século XVII, que o vermelho ele era uma cor mais atrelada ao sangue. Por isso era uma cor mais masculina. Nisso, o rosa, sendo um vermelho mais claro, era muito utilizado pelos governadores como uma cor chique. E as mulheres usavam azul porque era uma cor que remetia à tranquilidade, ao céu. Então você via que antigamente era o oposto. Não existe absolutos nem em comportamento de gênero. Uhum. Então, toda essa falsa dicotomia começou com Platão. Enfiaram Platão dentro do cristianismo, pronto, destruiu, e aí começou preconceito, machismo, começou tudo é perfeito, essencialismo, né? Criacionismo, necessidade de causa, né? Prima causa primeira, inferências acerca do mundo onde os objetos são perfeitos, que estão além do nosso alcance, que já deu uma porta de entrada para outros seres que são perfeitos, mas são espirituais, estão em outro mundo. Então você vê que tudo isso começou com uma simples noção errada acerca da realidade. Só isso, começou com uma noção errada.